Thomas Massie perdeu em Kentucky. E vocês podem se perguntar, por que isso importa? Bem, tem um motivo exato para vocês. Além dele ser uma pessoa sem classe que resolveu ir atrás do Trump, o que já foi uma decisão estúpida. Esta é uma imagem de todas as pessoas que decidiram apoiar esse homem, certo? E se isso não te disser tudo o que você precisa saber, eu direi. Porque tem havido esse movimento que temos visto ultimamente. Você pode chamar de nova esquerda, pode chamar de direita woke, de pessoas que decidiram que não vão apenas fazer do Trump o inimigo delas, mas que vão fazer de tudo para ganhar cliques. E a maneira como eles vão fazer isso é provando que são eles que estão lutando contra a dominação de Israel sobre a América. E eles têm espalhado essa teoria da conspiração por todos os lados e realmente fizeram dela o epicentro de tudo o que acreditam ser verdade. E toda declaração, toda entrevista tem sido sobre Israel. Israel, 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 Israel. Se você se pergunta por que alguns são tão obcecados por Israel, a verdade é que muitos não são, mas essas pessoas sim. E elas construíram toda a sua persona online, neste momento, em torno dessa ideia de que os americanos realmente odeiam Israel e que são elas que vão provar isso. É por isso que o fato de ele ter perdido ontem de forma tão contundente para um veterano apoiado por Trump prova mais uma vez que esse movimento é uma moda passageira. É uma coisa ridícula na internet. Agora, não dá para deixar de mencionar que, claro, Thomas Massie no discurso em que ele perdeu. E, aliás, nós não esperávamos que ele fosse perder. Parecia que esse cara estava em uma trajetória ascendente. Vamos falar sobre isso em um segundo através de Kalsi. Vamos analisar essa análise. Mas é inacreditável, literalmente inacreditável, que esse cara construiu toda a campanha dele em cima de provar que o sentimento anti-Israel está vivo e forte. Porém, o que ocorre é exatamente o contrário. Os republicanos vieram para provar que conseguem enxergar lógica, conseguem enxergar razão e conseguem desmascarar essas pessoas. Olhe para o discurso final dele. Eu teria aparecido antes, mas precisei ligar para o meu oponente e admitir a derrota. E demorou um pouco para encontrar Ed Gurion em Tel Aviv. Tá vendo? Mesmo perdendo, ele fica tipo, sabe de uma coisa? Vamos transformar tudo isso em Israel, 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 Israel. As pessoas estão tão entediadas e cansadas com isso, nem sei explicar. Ok, já falamos por que esse homem perdeu. Isso mostra para todos que acompanham o movimento maluco da direita woke e da nova esquerda, anti-humano e anti-americano, que diz que a guerra com o Irã é terrível. Toda essa entidade, esse grupo online, ridículo, mentiroso e manipulador, não consegue colocar o cara deles no poder. E eu acho que isso é um ótimo sinal para os Estados Unidos, um sinal histórico. Curioso isso vindo de Matt Morse. Thomas Massie tem como maior financiador o bilionário judeu-americano Jeff Yass, figura-chave no think tank israelense de extrema-direita Color Policy Forum, que promove o projeto do Grande Israel. Massie é a última pessoa que pode acusar alguém de estar sob o controle de uma influência judaica estrangeira. KKK. De novo, eles estão sempre mentindo. Essas pessoas estão sempre mentindo. E ontem, acho que foi um bom dia para os republicanos, porque o MAGA está vivo, bem e forte. Esses são candidatos que venceram suas primárias com o apoio de Trump. E eu só tenho que dizer que se você vai ser estúpido, não vá atrás do Donald Trump. Tipo, não sei quem mandou esse cara fazer isso, mas foi uma estupidez. O deputado Thomas Massie compartilhou um antigo apoio meu, de muitos anos atrás, feito antes de eu saber que ele era o pior deputado da nossa história. Eu apoiei Ed Gallery, um verdadeiro patriota americano, e o Massie sabe disso muito bem. Então, a declaração que ele divulgou é fraudulenta, assim como ele é fraudulento. Retire sua declaração falsa, Massie, agora mesmo. E esse é o cara que venceu Ed Gallhane. E, obviamente, você tem Tyler Oliveira, um desses, você sabe, apoiadores das personas do Massie. Democracia é uma ilusão. A vaga foi comprada e paga por um PAC. E blá, blá, blá. Mas, novamente, eu quero falar sobre a importância desse momento, porque estou muito empolgada com isso. Tão empolgada? Veja, ao acessar o Kalsi.com, que, como sabem, é o maior mercado de previsões dos Estados Unidos. É basicamente um mercado de ações para previsões, o que significa que você pode ver aqui o que as pessoas realmente pensam sobre determinado assunto.
O que me chama a atenção é que se você olhar para este aqui, Thomas Massie aparece aqui com apenas 2% de chance de ser o indicado presidencial de 2028. J.D. Vance está com 34%. Já falam de Massie como possível indicado republicano há um tempo, pois acreditam que esse movimento do Dan Bilzerian e do Tucker Carlson está crescendo. Todos estão enxergando a verdade. E Thomas Massie e Tucker Carlson, eles são o rosto disso. Mas olha só. Olha o quanto esse cara caiu. Ok. Thomas Massie, que era alguém de quem as pessoas falavam e que ainda acham que ele pode entrar em 2028, agora tem 2% de chance de ser o indicado presidencial republicano. Ou seja, esse cara está fora da disputa, completamente fora da disputa. As pessoas não têm mais interesse nele porque viram quem ele realmente era. Alguém que se vendeu. Não esqueça de baixar o app Cauchy e usar o código MEIRAK para ganhar $10 de desconto ao negociar $10. Cauchy se pronuncia Cauchy. Certifique-se de apostar de verdade na sua previsão e realmente se juntar às pessoas que estão tendo essas conversas online de uma forma real sobre o que está realmente acontecendo. Eu achei simplesmente inacreditavelmente interessante. Inacreditavelmente interessante que por tanto tempo nós caímos nessa mentira. A mentira de que esse grupo, essa entidade, essas pessoas são realmente a nova América. E ainda assim, ontem nessas primárias, a América mostrou o que realmente sente e que consegue enxergar através das mentiras de Tom Massie. Isso pode surpreender muitos de vocês. Essa obsessão com Israel é algo com o qual a maioria dos americanos realmente não se importa. O erro desses idiotas foi pensar que, por as pessoas não falarem sempre de Israel, todos odeiam Israel, o que não é verdade. Elas só não querem esse assunto como foco. E esse grupo dessas pessoas ridículas, que conseguiram distorcer tudo. A derrota dele é por causa disso. A vitória dele teria sido por causa disso. Se ele vencesse, seria porque Israel não o derrubou. Como perdeu, foi por causa do AIPAC. Essa obsessão é algo que todo mundo já cansou disso. E eles são os únicos que continuam insistindo nisso. E não param de falar sobre isso. E não param de falar sobre isso. E não param de se obcecar com isso. Fazendo de toda a sua personalidade, todo o seu estilo de vida, tudo sobre Israel. E as pessoas ficam tipo, não funciona muito bem. O CEO da Marinha apoiado por Trump, Ed Gallagher, derrota Thomas Massie. Ed Gallagher, ex-CEO da Marinha e apoiado por Trump, derrota o veterano Thomas Massie. Isso é destaque na primária mais cara da Câmara dos Estados Unidos, com mais de 32 milhões de dólares gastos em publicidade. Grupos pró-Israel, como a AIPAC e Super PACs, gastaram mais de 15 milhões para apoiar Gallagher e atacar Massie, chamado de republicano mais anti-Israel, enquanto aliados de Trump investiram milhões e trataram como teste de lealdade. Massie, conhecido por contrariar a linha do partido sobre gastos e ajuda externa, destacou seu projeto de lei de transparência dos arquivos Epstein, assinado por Trump em 2025, e prometeu mais transparência em seus últimos meses. O distrito solidamente republicano faz de Gallagher a favorita para novembro, o que é empolgante e bom porque você quer ter pessoas normais. E, novamente, não é surpresa que, quando você procura a história no X, Joe Kent, vocês lembram daquele cara maluco? Enfim, que Deus abençoe Thomas Massie. Ele saiu disso com sua honra intacta. Ele é um patriota e manteve sua integridade. Se eleitores votarem em quem faz mais anúncios, teremos políticos comprados por governos estrangeiros e interesses corporativos. É isso. Trata-se dos anúncios estrangeiros. Isso é sobre as pessoas que estão no controle. Talvez seja sobre o fato de que o povo de Kentucky já se cansou de alguém que parece ter sido roubado por um grupo. Alguém que está disposto a vender a própria alma para se obcecar por algo que literalmente não tem nada a ver com Kentucky. Talvez as pessoas realmente gostem das decisões que Trump está tomando. E talvez a obsessão da mídia por essas figuras esteja promovendo uma narrativa falsa, que a maioria das pessoas consegue enxergar pelo que realmente é. E, na verdade, gostam da ideia de ter aliados dispostos a lutar ao lado deles em guerras. E isso não precisa ser o centro de tudo. Enfim, um salve para Tucker Carlson. 0 vitórias e 5 derrotas em apoios a candidatos. Massie perdeu. Peter, o pedófilo, venceu. Kentucky deve estar orgulhoso. Veja como estão indo mal. Hoje é o 6º aniversário da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, algo que Thomas Massie defendia, que apoiava fortemente isso. Olha só, é tão constrangedor
que o discurso de concessão dele seja sobre Israel. Isso só prova o ponto repetidas vezes. Eles simplesmente não conseguem evitar. Essa é toda a plataforma. Esse é o ponto todo. E a verdade é que as pessoas estão tão cansadas de serem enganadas, achando que estão votando em algo pró-América, quando na verdade não é pró-América. É literalmente só anti-Israel. O discurso de concessão dele não fala sobre o povo de Kentucky ou o quanto ele acha que eles foram deixados na mão, mas sim sobre criticar Israel e Ed Gellerein, o que é meio triste. Na minha opinião, isso é meio triste. Obviamente, você tem Alex Jones falando que tudo isso é por causa dos arquivos de Epstein. Ainda não nos livramos de Tom Massie, pois ele pode ser burro o bastante para tentar ser candidato republicano. Vamos ser sinceras sobre isso. Se eles forem escolher alguém para concorrer nessa linha anti-Trump, anti-Israel, sabe, contra alianças estrangeiras, vai ser o Tucker Carlson, nunca vai ser o Massie. Quero dizer, vimos isso com Cauchy. Não vai ser, simplesmente não vai. Nunca será esse Thomas Massie, mas não consegue evitar. Ele é um maníaco por poder e está adorando isso. Enfim, chato. Esse é o novo cara. Ele foi um SEAL da Marinha. A gente adora um SEAL da Marinha no poder. Enfim, é isso aí. Hoje é um dia emocionante. Certo? Agora vejamos o que a Nick Fuentes diz. Os neocons, essas pessoas, os liquidistas, eles têm controlado o Partido Republicano. E tudo o que eu sei é que esse aparato precisa ser encerrado. É só isso que eu sei. Esse Rupert Murdoch, Fox News, Trump, Ike Perlmutter, Paul Singer, Miriam Adelson. Esse negócio da AIPAC com o Trump precisa ser completamente destruído. E eu não me importo com quem faça isso. Pode ser James Fishback, pode ser Thomas Massie, pode ser Steve Bannon, pode ser os democratas. Veja, aqui ele está reclamando sobre como, olha, essa coisa do Thomas Massie, republicanos, vocês não deveriam estar comemorando isso, porque é só uma prova de quanto eles controlam tudo. Mas o que isso realmente prova é o fato de que as pessoas estão entediadas com isso. Elas estão simplesmente entediadas. Elas querem pessoas que realmente se importem com a América e que não estejam mais preocupadas em odiar Israel do que com a América. Tipo, é aí que estamos. Quando Nick Fuentes diz que republicanos, isso é um problema, talvez não seja, pode até ser motivo de comemoração. Por isso, você deve se importar com Thomas Massie, onde quer que esteja. É um lembrete para nós de que essas pessoas por aí que ficam obcecadas em criar ódio e falar sobre divisão caíram totalmente na propaganda dos verdadeiros inimigos e não entenderam a questão central. Mas, graças a Deus, os americanos ainda pensam por si mesmos. As pessoas ainda conseguem enxergar através da manipulação. E elas realmente se interessam por pessoas que as representam e atendem às suas necessidades. Obrigada se você está prestando atenção a esse assunto.